Deus ajuda aqueles que buscam a sua ajuda. Parece redundante falar isso a essa altura do campeonato, né? Os irmãos já sabem. Por que nós dizemos isso? Porque, veja bem, irmãos, a Bíblia fala que Deus faz chover sobre justos e injustos, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, certo? Isso significa que, de uma forma impessoal, né, de certa forma impessoal, o Senhor ajuda todos. Ele nos dá a vida, Ele nos dá a natureza para a gente desfrutar, Ele nos dá trabalho, né, enfim, família. Então essas bênçãos são bênçãos comuns da graça de Deus. É lógico que aqueles que são de Deus dão valor, né? Aqueles que são de Deus são gratos por tudo isso, mas é uma coisa assim que Deus abençoa a todos. Então é como o sol que nasce sobre todos. Deus faz chover, quer dizer, a chuva e o sol são algo que a gente vê que cai sobre todo mundo. Então não é uma ação mais específica de Deus, como acontece nesse sentido que eu estou dizendo aqui, tá? A ação de Deus de ajudar pessoalmente, ela acontece com quem? Com quem busca a sua ajuda. Então as bênçãos corriqueiras, né, que nós cristãos valorizamos, sim, com certeza, nós somos gratos por cada detalhe da nossa vida, mas elas são assim comuns a todos. Não significa que a pessoa ter dinheiro, que a pessoa está com Deus, né? Que Deus está abençoando só porque a pessoa tem dinheiro, tem posses, tem isso, tem aquilo. Não significa, porque Deus concede essas coisas, inclusive Ele concede a cada um conforme Ele mesmo dá a capacidade de administrar, de cuidar, né? Ele dá posições também na política, na igreja, Ele dá posições aí em todas as áreas da sociedade, certo? Mas, quando eu falo que Deus ajuda aqueles que buscam sua ajuda, porque nós não adoramos o sol. Ou seja, nós não adoramos as bênçãos em si. Nós não temos outros deuses diante de nós. Se a pessoa está no estado de adorar a criatura, adorar os seus próprios bens, adorar a sua própria riqueza, adorar o seu próprio diploma, o seu próprio recurso, essa pessoa ela está no estado de adorar outros deuses. Como nós não adoramos os outros deuses, nós não adoramos nem o sol nem a chuva, representando que as bênçãos que caem sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Então, por exemplo, na vida de um cristão que crê, que busca o Senhor, quando você recebe um milagre, como aconteceu ontem, né, com a irmã Ana Alice, que contou aqui da aposentadoria dela que saiu, vocês viram a alegria que ela ficou. E nós aqui nos alegramos com ela, né? Nós que estávamos na live naquele momento. Para muita gente, uma aposentadoria que sai não é nada. Mas para ela foi motivo de grande alegria e de gratidão. Por quê? Porque veio de uma forma sobrenatural, foi uma resposta de oração. Aconteceu de um jeito que ela mesma ficou surpreendida. Não foi uma coisa que ela teve que xingar, brigar, chegar com um monte de documento. Não, ela simplesmente chegou, se apresentou ali, confiou em Deus do jeito que eu orientei ela, né? Falei, irmã, você chega lá, você não vai confiar no juiz, não, você vai confiar no Senhor. Você vai estar ali diante do juiz humano, mas você vai estar olhando para o Senhor. É o Senhor que vai fazer esse milagre. E aí o Senhor, né, fez o milagre. Ela mal chegou, o juiz já nem conversou muito, liberou o negócio. Então, pessoal, a ajuda do Senhor, ela só acontece com quem conhece o Senhor, com quem busca o Senhor. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que recebe uma bênção, mas não conhece o Senhor, ela acha que foi ela mesma que conquistou. Ela acha que o braço dela, que a inteligência dela, que deu aquela bênção. E ela se gloria, né? Não, eu sou uma pessoa muito trabalhadora, eu sou uma pessoa independente. Eu mesmo conquisto as minhas coisas, eu mesmo faço, eu mesmo vou lá e aconteço. Eu levanto, eu dou a volta por cima, né? Então, essas pessoas, elas não desfrutam na sua mente da graça, da presença de Deus, do socorro que vem do Senhor. E nós temos que pensar que algumas pessoas, por exemplo, sofrem demais, né? Ou por medo do castigo, por medo de encontrar um Deus muito severo, ou por medo do inferno, enfim, cada um aí com seu problema. Mas o Senhor nos diz que se nós o buscarmos, se nós confiarmos nele, seremos bem-aventurados. Oi, Vicente. Amém, irmão? A paz. O Senhor Jesus disse, ó, a paz que eu vou dar para vocês, o mundo não pode tirar, né? Irmãos, eu peço desculpa mais uma vez, a minha tela, né, a minha cara está meio escura aqui hoje, é porque eu estou com a vista um pouco cansada, e a luz que eu acendo aqui tá me incomodando um pouco, tá? Aí vocês, por favor, não reparem, não. Eu vou falar pouca coisa, a gente já vai orar daqui no máximo 5 minutos, se Deus quiser. É bem breve mesmo, eu vou ter que correr aqui, meus filhos já estão chegando, está na hora do almoço. Né, foi uma direção mesmo que eu senti aqui, da gente orar um pouquinho, né, para a gente manter acesa aí a chama da esperança, né?
Então, para a gente não ficar no modo destrutivo de pensamento, ficar com medo de Deus, amém, para a gente não ficar com medo, né, de punições, a gente tem que corrigir a nossa intenção. E o que significa isso? Não cochear entre dois pensamentos, como a gente sempre fala aqui. Veja bem, irmão, você pega aí um lutador, por exemplo, um lutador de boxe, tá? Se um lutador de boxe... Oi, Daiane, bom dia, seja bem-vinda. Amém. Se um lutador de boxe, pessoal, ele ficasse deprimido, cada vez que ele levasse um soco do adversário, ele ia fraquejar e ia levar um nocaute mais depressa. Então você não pode se ofender com os socos que a vida te dá. Porque tudo, em última análise, nós temos aprendido aqui, vem da mão do Senhor. Então, se você apanhou, se você pecou, né, você cometeu algum pecado aí, não adianta você ficar remoendo. Você tem que pensar antes de pecar. Você tem que buscar a direção de Deus, corrigir o seu coração. Amém, Daiane? Corrigir o seu coração, corrigir, né? Orar ao Senhor, nós temos ensinado aqui direto. Ore ao Senhor, fala, Senhor, corrige meu coração, não me deixe afastar de Ti, Senhor. Não deixa que eu me entregue a essa coisa hoje, né, de ficar o tempo todo na internet, vendo vídeo, vendo coisa, e o dia passa e eu não tiro 10 minutos para fazer uma oração. Me ajuda, Senhor, não deixa eu distrair minha mente com essas coisas desse mundo. Não deixa que a minha mente fique divagando, Senhor, me ajuda. Não é como disse lá vários profetas, né, eles falam assim, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, para que o nosso coração não fique longe do Senhor, a nossa oração tem que ser sincera, a nossa busca tem que ser sincera. Eu mandei um versículo lá no grupo, né? Alguém se lembra o versículo que eu mandei? Nós precisamos buscar o Senhor, pessoal, de coração. Eu pedi para vocês lerem, né, o Salmo 145, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome. Não tem assim, aparentemente, não tem nada de especial nesse Salmo. Até porque todos os Salmos são especiais, né? São maravilhosos. Mas o que eu ia falar depois de alguns dias? Eu ia falar assim, irmãos, se vocês leram todos os dias, é sinal que vocês estão se empenhando. Eu ia falar assim, irmãos, o salmo em si não é melhor do que os outros, né? Eu poderia ter escolhido qualquer salmo. Mas por que eu falei isso? Porque para vocês verem que às vezes a gente quer, né, ter uma espiritualidade, a gente quer buscar Deus, mas a gente não se empenha nem um pouquinho. Tipo assim, se você pegar o salmo e ler todinho, esse salmo tem... Eu procurei um salmo médio, né, que não fosse nem muito pequeno, nem muito grande. Esse salmo tem 21 versículos. Já imaginei que a maioria não ia se lembrar de fazer. Mas então a questão do salmo em si não foi porque o Salmo tem algo assim de especial. Foi um desafio que eu fiz. Se eu falasse o motivo, se eu falasse assim, irmãos, aposto que vocês não vão ler, eu estou fazendo um desafio aqui, quem lê vai receber uma bênção, talvez muitos teriam lido, mas como eu não fiz nenhuma promessa, amém, Cleusa? Não, pessoal, olha só, por favor, não fiquem chateados comigo, não fiquem... Isso é para levar os irmãos a pensar, não estou com raiva, não estou bravo com ninguém, tá? Tranquilo. Mas isso, de certa forma, para mostrar para vocês que todos nós, eu também, se eu não vigiar, pessoal, se eu não vigiar, eu não leio a Bíblia. Se eu não vigiar, eu não oro. Isso é todos nós. Lembra que eu falei dessa questão de corrigir a intenção, né? Corrigir o propósito? Você tem que fazer, pessoal, um esforço consciente. Amém, seja bem-vindo. Você tem que fazer um esforço consciente. Isso não tem a ver com a salvação. Salvação é pela graça. Se você crê em Jesus, acabou. Você não perde mais sua salvação. Se você crê realmente, né? Se você está em Cristo. Se você recebeu o Espírito Santo, a salvação você não perde. Mas se você não quiser ser um crente só que limpa o banco da igreja com o traseiro, desculpa falar assim, né? Você tem que se empenhar. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que clamar. Você tem que fazer coisas contra a vontade da carne, contra a vontade da mente. Essa questão, né, da gente estar orando, da gente estar seguindo essa direção, é também parte do quê? Daquela ideia que eu falo com os irmãos. O meu ministério, o ministério profético, é uma visão que vai, vamos dizer assim, uma visão mais geral, né, mais abrangente da igreja, uma visão mais, que a gente chama de cosmovisão, né? Essa cosmovisão é importante por quê? Porque senão a igreja, mesmo ali bem intencionada, mas preocupada com os seus problemas, ela pode caminhar em direção que não é, né, que sai do todo da palavra de Deus. E a prova disso, não é eu que estou inventando, né, eu não estou querendo aqui valorizar o ministério profético, mas a prova disso é que tem muitas igrejas hoje que não pregam a Bíblia mais, né? Mas por que não pregam? Porque foi se entregando a certas práticas. E aqui não é querendo meter o pau na igreja, porque eu defendo a igreja. Você tem que congregar. Eu defendo a reunião.
E para você congregar, você tem que saber dessas coisas, mas você tem que perdoar, você tem que chegar na igreja com olhos de amor, de misericórdia. Você não vai usar os problemas que acontecem lá para desviar, para abandonar a igreja. Não faça isso, porque não vai valer a pena. Quando a Bíblia fala não deixemos de congregar, não é você reunir com 1 ou 2 amiguinhos na sua casa, alguém que você gosta, e ficar ali, né, fazendo aquele grupinho de desigrejado ali, reclamando, falando mal de todas as igrejas, metendo pau nos pastores, falando que tá todo mundo enganado, né, que só eles agora que têm a verdade. Vocês já devem ter visto isso por aí, os desigrejados. Eles chegam à conclusão que eles sabem mais do que todo mundo, então eles não frequentam mais a igreja, porque agora eles receberam uma revelação de que aquilo era uma religião, né? Quer dizer, o sentimento para com as pessoas, o amor foi embora, e eles ficaram enfatuados na sua mente carnal, achando que são grande coisa. Então eu prego aqui, mas eu tenho a minha igreja, eu congrego, eu tenho um pastor que está acima de mim, que eu presto obediência, né? Então aqui eu já tive confronto aqui no início com alguns desigrejados que apareceram aqui falando que não, porque a igreja verdadeira não é de 4 paredes. Meu irmão, isso aí eu sei, mas não é desculpa para você não congregar. Nós sabemos que a igreja são as pessoas, mas o local de reunião, que nós ainda podemos congregar, né? Se o socialismo não vier, Deus é que vai ter misericórdia de nós, porque talvez se amanhã depois vier um comunismo no Brasil, a gente não vai poder congregar mais, aí as pessoas vão chorar porque não pode mais ir na igreja. E hoje que pode, não valorizam. Então nós temos, inclusive a nossa oração tem sido no sentido de Deus manter mais alguns anos aí, né, o Brasil livre dessa situação. Para quê? Para que nós possamos ver os nossos filhos ter uma oportunidade de conhecer o Senhor sem ser por uma opressão vinda, né, dessa turma aí. E para que a gente nossos filhos, nossas crianças, né, que hoje estão sendo explorados aí de toda forma, nós não tenhamos que vê-los crescer já debaixo de um regime totalitário. Por quê? Porque o Brasil foi escravo até agora, desde que surgiu. O Brasil sempre foi escravo na mão de uma ideologia de exploração. O Brasil sempre foi explorado. Hoje de manhã eu conversava com uma pessoa muito amiga minha, e eu comentava isso com ela. Eu vou falar com vocês brevemente para vocês terem uma visão histórica do que eu estou falando. Coisa de 5 minutos, tá? A Igreja Católica, ela dominou o mundo até 1500 mais ou menos. Por um lado, isso foi horrível. Por quê? Porque a Igreja Católica era como se fosse o comunismo da época, né? Só que um comunismo religioso. Ela impunha uma obediência com vara de ferro, uma obediência por medo. Medo do inferno, medo do purgatório, medo de não cumprir alguma ordenança da igreja e ser amaldiçoada, medo de bruxarias e tudo mais. E aí, pessoal, o que eles faziam? Eles faziam a mesma coisa que o comunismo faz hoje. Eles pegavam os melhores artistas do mundo, na área da pintura, na área da poesia, né, na área das crônicas, e esses artistas, eles faziam tudo em função de botar medo no povo. Ou então imagens, né, por exemplo, os escultores e pintores, ou eles faziam imagens de santos e pinturas de santos, né, São José com aquela auréolazinha em cima da cabeça, Maria com o menino Jesus. Outra hora era pintura de demônios, né, pessoas ali sangrando, o capeta com garfo ali furando a pessoa. Então isso tudo para quê? Para inculcar o terror no coração das pessoas. Apesar de tudo isso, eu não vou entrar em muito detalhe agora, apesar de tudo isso, tinha um lado que era, pasmem os senhores, né, era positivo. Em que sentido? A verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos, eles se reuniam escondidos em catacumbas, covas da terra, mas eles eram fiéis. Então naquela época você não tinha muito como cochear entre dois pensamentos. Ou você era perseguido pelo sistema romano católico e você também era difamado, né? Se eles não conseguissem te pegar, torturar, matar, eles consideravam você um herege, um bruxo, né? Uma bruxa, se você for mulher, né, no caso. Mas tinha esse lado positivo. Você tinha realmente uma guerra entre o bem e o mal muito definida. Então você tinha aqueles que tinham o Espírito Santo, aqueles que eram realmente nascidos de novo, que não aceitava essa imposição mentirosa do catolicismo romano. E você tinha o resto, né, da cristandade falsa, que estava ali adorando santos e imagens e não sei mais o quê. Com o fim desse poderio, né, da Igreja Católica, que começou na Reforma, com o fim dessa dominação que veio com a Reforma Protestante, não estou dizendo que a Reforma foi perfeita, que foi grande coisa, mas foi o recurso da época, né? A Bíblia começou a ser traduzida em outras línguas, começou a ser divulgada e o povo começou a conhecer a verdade. Então isso foi o que mais quebrou a autoridade, né, da Igreja Católica. Não foi o Martim Lutero em si, não foi Calvino, foi principalmente a divulgação da palavra. Na mesma época, providencialmente, né, pela providência de Deus, surgiu a imprensa, lá com o Gutenberg, né, ele criou a imprensa, e aí começaram a fazer Bíblias já de uma maneira mais industrializada, e a Bíblia deslanchou, e aí a Igreja Católica começou a cair aquele poder de engano que havia. Só que isso ficou no inconsciente coletivo, né? Até hoje tem gente seguindo esse ritmo, até hoje tem cristãos, inclusive evangélicos, que faz tudo por medo do inferno, faz tudo por medo de uma represália de Deus, está sempre com medo e tal. E isso é terrível, isso é horrível, né?
Porque não é esse o método de Deus, não é o que Deus quer. Deus não quer um povo medroso, um povo que, em vez de amá-lo, né, de abrir o coração, contar para ele tudo, inclusive você tem liberdade para contar os seus pecados, abrir tudo que você puder para o Senhor, a pessoa tem um relacionamento baseado em obediência a mandamentos, mas não ter essa intimidade com Deus, não adianta. Então aí quando veio a liberação, que começou os artistas chamados profanos, né, a própria Igreja Católica rotulava agora de profanos aqueles que faziam livros, pinturas, poesias, esculturas, com cunho já de coisas chamadas coisas seculares, né? E aí, é lógico, o homem, por uma vingança, né, daquele engano de tantos séculos, partiu para um outro extremo, quer dizer, não soube aproveitar a liberdade que chegou, e aí tudo, as artes, a poesia, começou a declinar para o lado da pornografia, né? Aí começou a se pintar mulheres nuas. E não pense você que era pouca coisa, porque naquela época o negócio era tão reprimido que se você visse uma mulher com o braço de fora, dependendo, né, uma beiradinha do peito, aquela coisa, o cara já ficava doidão, né? Porque não tinha essa liberação igual hoje. Hoje todo mundo acha muito comum, isso é perigoso. Mas naquela época, o homem, por um lado, ele preservou a sua libido, né? Então ele tinha uma libido mais forte. Porque depois que o negócio banalizou igual hoje quase ninguém, né, tem um prazer real no ato sexual, porque está tudo descarado, né? Então já não é igual era antigamente. E o trabalho do mundo, né, do Satanás com seus asséculos aí, não ele, porque ele não tem poder na terra, mas os seus enviados, né, os homens que ele conseguiu dominar por engano, que são o verdadeiro, que dá força pro diabo, né, são os homens maus. Então, através desses homens e mulheres pervertidos, é que o pecado, ele vai tirando a libido, vai tirando a pureza, vai tirando a fé natural, aquela inclinação, né, espiritual, vai matando tudo, vai esterilizando as pessoas, vai broxando, né, falando em português claro. Aqui só tem adultos. Vai tirando a potência sexual que tem a ver também com a potência para trabalhar, para estudar, né, aquela garra. Então vai destruindo as pessoas a partir do quê? De um apodrecimento dos valores naturais que Deus tinha dado no início da criação. E a tendência é caminhar para isso mesmo, porque ao contrário da reencarnação, que não existe, né, mas que prega que a humanidade está evoluindo, ao contrário disso, a humanidade cada vez vai piorando, porque o pecado vai se espalhando e através dessas pessoas corruptas, o diabo vai ganhando o quê? Vai ganhando experiência no mal, né? Ele vai conhecendo todas as possibilidades do coração humano e vai explorando isso. Lá da cadeia onde ele está, lá da prisão, né? Já expliquei para os irmãos que estão mais comigo aqui, que o diabo ele está preso, derrotado. O diabo ele está derrotado, ele não pode mover uma palha na terra. Mas como que ele continua tendo essa força toda? Por causa do ser humano que dá força para ele. O ser humano dá força para ele. É o ser humano que faz o diabo ter poder na terra. A obra de Jesus no Calvário, irmão, foi real. Foi real. O diabo não pode. Você pode colocar uma agulha em cima de uma mesa, na beiradinha, né? Pode chamar o bruxo que for na minha frente para ele fazer uma bruxaria, para aquela agulha cair no chão, que não vai acontecer nada. Várias passagens, Pedro, né? Pedro fala que o Senhor encerrou em prisões eternas. E lá em Apocalipse fala que ele será solto depois de um tempo, para atormentar aqueles que estão sobre a terra. Mas ele só vai ser solto depois que a igreja for tirada. Você nunca leu isso, ô irmão? Cadarvix. Eu acho que a 1 Pedro, né? Por exemplo, fala, 1 ou 2 Pedro, que ele está encerrado em prisões eternas. Negrumes das trevas, abismos que Deus encerrou. E lá na cruz fala também que o Senhor Jesus, né? Lá em Colossenses, despojou principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha. Hoje a pessoa só é atacada através de engano. Não, sim, ô Cadavix, ele trabalha, mas ele trabalha na mente das pessoas que dão essa brecha. Eu digo assim, ele mesmo não tem poder nenhum na terra. A prisão que Jesus colocou, que a Bíblia fala, é justamente o quê? Tirou dele toda a autoridade. Se você não permitir, ele nem vai falar na sua cabeça, ele só fala porque a gente dá ouvido. Então, pois é, mas aí o que acontece? Você talvez tenha uma visão desse negócio de batalha espiritual, não sei, né? Tem gente que fica aí brigando, preocupado, expulsando demônio. Eu entendo que quando Pedro fala assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não, então, o mundo jaz no maligno porque o diabo enganou o mundo lá atrás, velho. Lá no Éden. Ele fez o homem, ele fez uma aliança com Adão. Mas se ele tivesse liberdade mesmo na terra, já tinha destruído tudo, né? No Velho Testamento você vê ele agindo ali na vida de Jó, né? Mas teve que pedir uma permissão de Deus. Que dirá hoje nos tempos da graça. Se a gente tiver uma visão correta, quando a Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você ficar brigando com o diabo, é você ignorar a voz dele, é você ignorar pensamentos malignos. Isso é que é resistir ao diabo, não é você ficar brigando com o diabo. Essa é a minha visão que Deus me deu. Bom, pode ser, o Cadarvix, mas também está escrito que o Senhor guardará da hora da tribulação. O Senhor guardará os fiéis da hora da grande provação que há de vir sobre o mundo. O arrebatamento é um só, tá? O arrebatamento é um só. Eu não acredito em 2 arrebatamentos, igual muita gente fala, não. Nós seremos tirados da terra num piscar de olhos, estaremos com o Senhor, né? Ao encontro
encontro do Senhor nos ares. Esse negócio de arrebatamento secreto, isso aí é invenção, não tem isso não. Então, o arrebatamento que eu acredito é aquele que diz lá que ao soar da trombeta, né, a voz dos arcanjos do Senhor, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Exatamente. Mas, o Cadarvix, mas aí olha só, todo olho verá, mas esse todo olho verá aí seria para os judeus, né? Depois, porque olha bem, a igreja vai ser tirada da terra, eles não vão ver a gente subindo, não vai ser assim. Embora nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, mas é o nosso espírito, né, que vai ser arrebatado. Se o nosso corpo fosse arrebatado ao mesmo tempo, mesmo assim eles não veriam a gente subindo, a gente sumiria de repente, tá? Não sei exatamente como vai ser isso, né? Não, mas aí você tá levando o negócio para um outro lado, cada vez. Você me desculpa, eu não vou entrar nessa discussão. Não temos espírito? Então o que diz lá em Provérbios? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu coração, do seu ventre. Tá errado então a Bíblia? Não, a alma vivente é a soma de tudo. A alma é o corpo e o espírito com tudo que isso implica. Nós somos uma alma vivente, mas você falou que nós não temos espírito. Nós temos sim. O espírito, ao entrar no corpo, é que cria a alma vivente. Eu sigo, né, o que o Espírito Santo me mostra. Eu não me rotulo com doutrina nenhuma, nem calvinismo, nem arminianismo, eu não me encaixo em nenhuma delas. Não sou pré-milenista, não sou pós-milenista, não sou pré-tribulacionista, não sou pós-tribulacionista, não sou nada disso. Pois é, meu amigo, mas o espírito que a gente fala é esse sopro de Deus, velho. É isso aí irrelevante, né, irmão? Pois é. Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque realmente vai bagunçar, né? Nós somos uma alma vivente, por quê? Nós temos o espírito e o corpo. O espírito vem de Deus, entra no corpo e a gente se torna uma alma vivente. Senhor, meu Deus, nós apresentamos mais uma vez o nosso Brasil, Pai, nas Tuas mãos. Agradecemos porque cremos que o Senhor tem nos ouvido, Pai. Eu já tenho visto testemunhos de pessoas importantes que têm desmascarado políticos corruptos, né? Ontem mesmo eu fiquei sabendo do pai do governador lá um dos estados lá da região sul. O próprio pai denunciou o filho dele, que é governador e que milita aí pelo comunismo, né? Pelo socialismo. O pai dele veio a público e denunciou as obras ímpias do seu próprio filho. Eu creio que isso é resposta de oração, confirmação do Senhor, do que nós temos orado aqui. Temos pedido ao Senhor, né, que toque no coração de pessoas importantes da política, relevantes, né, que estão em posições estratégicas, que essas pessoas se arrependam, que essas pessoas, de alguma forma, venham a público e coloquem no ventilador toda a sujeira da política que está sendo feita. Nós não queremos aqui julgar e nem saber da vida íntima de ninguém, mas aquilo que eles têm feito na vida pública, que afeta o país, né, a nossa liberdade, que quer continuar fazendo com que as universidades sejam trincheiras, né, do socialismo, usando nossos jovens, nossos adolescentes como massa de manobra e oferecendo em troca para eles a livre prostituição e o livre uso de drogas, comprando os nossos jovens através do sexo, através da liberação sexual, seduzindo, né, com pecados abomináveis, orgias. Então, todos os políticos que estão contribuindo para essa maldade, Senhor, que eles sejam desmascarados. Inclusive, se não tiver outra opção, meu Pai, se eles não quiserem se arrepender, se eles forem tomar uma decisão que vai prejudicar nosso país, que o Senhor possa até mesmo levar alguns deles. Em nome de Jesus, eu oro isso sem medo. Eu oro sem medo, porque não estou querendo julgar a vida pessoal de ninguém. Mas nós pedimos que o Senhor não permita que uma pessoa maligna, uma pessoa sem alma, sem coração, venha destruir um país tão grande como o Brasil. E também que o Senhor tenha compaixão, obviamente, de outros países da América do Sul, como o Uruguai, terra do nosso irmão Jaime. Que o Senhor guarde também, meu Pai, do mal, que o Senhor guarde, permita que a democracia continue lá fortalecida, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus, até hoje, o Senhor tem sustentado alguns países. E, como eu tenho dito ao Senhor, o Brasil sofreu uma escravidão muito grande até agora. Foi por isso que mencionei para os irmãos aquela história, né, do catolicismo ter dominado o mundo. Quando, irmãos, o catolicismo começou a cair lá em 1500, foi na mesma época que o Brasil foi descoberto. E aí eu vou contar uma coisa para vocês aqui, em nome de Jesus, tá? Nós já estamos orando. Isso aqui é em espírito de oração. Uma coisa que vocês talvez muitos não saibam, você vai ter uma surpresa. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, vocês sabiam que eles mandavam para cá, da Europa, as piores pessoas, tipo assim, criminosos, assassinos de todo tipo, bandidos, e eles diziam que o Brasil era o purgatório da Europa. Vocês sabiam disso? Tipo assim, quando pegavam um criminoso, eles falavam assim, ó, a sentença máxima, qual é? Mandar pro Brasil. Nós vamos mandar você pro Brasil. Amém, Daiane? Que bom. Quer dizer que eu não tô falando bobagem. Então, o Brasil foi o quê? Foi alvo de pessoas, né? De pares da sociedade. As piores criaturas. Inclusive, isso explica muita coisa, né? Explica por que nós temos hoje tantos ladrões na política. Ladrões, criminosos, cachaceiros, né? Na política, quer dizer, são pessoas que são provavelmente descendentes desde lá do descobrimento do Brasil. E cujas famílias continuaram perpetuando, né? Essa vida de crime, essa vida de oportunismo, de roubo,
de manipulação. E nós oramos pelas nossas crianças, que hoje, né, estão sendo aí, nós temos lá a situação das Ilhas Marajó, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Tem misericórdia da Damares, que tem lutado incansavelmente para acabar com aquele ninho de cobras, né, que vamos dizer assim, ali na verdade não é só ali o problema, mas ali é um foco, né, que foi descoberto, de crianças sendo levadas para fora do Brasil para serem exploradas sexualmente, torturadas. Uma coisa monstruosa. Então, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão dos nossos filhos, das nossas crianças de modo geral, que o Senhor venha socorrer o nosso povo e que nós, por sermos um país tão recentemente... a gente está tomando conhecimento da política, o que acontece nos bastidores. Então nós cremos que o Senhor vai ter misericórdia de nós, por causa do teu grande amor, obviamente, não porque mereçamos, né? Mas por causa dessas coisas, o Senhor terá misericórdia de nós e nos permitirá aí mais algumas décadas de liberdade. Oi, Dani, graças e paz, seja bem-vinda. Mais algumas décadas aí de liberdade para que as nossas crianças tenham a oportunidade de serem livres dessas coisas, crescerem e tomarem uma decisão consciente de servir ao Senhor. E não quando o mau Brasil começa a levantar a cabeça, já cair debaixo de uma maldição dessas. Por mais que nossos pecados mereçam, Senhor, nós apelamos para a tua misericórdia. Nós não passamos a mão na cabeça, nós não passamos pano, né, para os nossos pecados. O Brasil tem cometido grandes pecados diante do Senhor. O Brasil tem feito grandes prostituições, orgias, muitas mentiras, calúnias. Nós temos entre o nosso povo, infelizmente, uma classe que não respeita nem as autoridades instituídas pelo Senhor. A tua palavra diz, meu Pai, que toda autoridade vem do Senhor e que ela é ministro de Deus para o teu bem. No entanto, nós temos uma fração, né, do povo brasileiro que está, Senhor, cometendo esse gravíssimo pecado de blasfemar das autoridades instituídas. E assim como muitos de nós respeitamos os governos anteriores, mesmo sendo contra eles, e eu falo por experiência própria, né? Mesmo sabendo da capacidade que havia na pessoa de destruir o nosso Brasil, quando entrou em 2003, eu passei a orar para Deus ter misericórdia de nós. Agora, nós esperávamos que essas pessoas respeitassem a nossa posição, o nosso governo de direito, mas aí usaram a pandemia, usaram todo tipo de calúnia, todo tipo de difamação, atacaram a família, atacaram a filha, uma criança de 12 anos, com acusações pesadas, sem fundamento, pessoas sem coração, pessoas mortas. A Bíblia diz que são como árvores mortas, desarraigadas. Pedro falou, né? São pessoas que se mistificam em seus deleites, pessoas que são como nódoas, buscam prazeres à luz do dia, sem nenhum pudor, sem nenhum recato, pessoas cuja língua percorre os céus e a terra para blasfemar do Senhor e das suas obras. Então, meu Pai, não veria o Senhor essas coisas? Eu sei que temos pecado, mas muitos dos nossos pecados, inclusive, foram porque nós fomos vítimas dessa atrocidade. Agora nós vemos aí o TSE, que é um órgão do governo, TSE silenciando pessoas que têm uma posição contrária ao regime socialista, silenciando youtubers. Não basta silenciar a mídia lá em cima, mas eles têm perseguido, silenciaram até o direito dos médicos de comemorar o Dia dos Médicos, porque ficaram com medo dos médicos agradecerem ao presidente por algumas mudanças que têm sido feitas na área médica. Então eles proibiram que até os médicos fizessem uma comemoração do Dia do Médico. Então, Senhor, o Senhor está vendo aí essa tentativa de oprimir o Brasil, mas isso não é justo, meu Pai. Por quê? Porque o Senhor colocou lá um presidente que muitos discordam, mas que deveriam respeitar, porque foi eleito democraticamente. Não houve ditadura, como eles disseram. Muito pelo contrário, né? Nosso presidente atual tem sido paciente até demais. Se ele tivesse uma pequena veia de se tornar um ditador, ele já tinha quebrado tudo. Já tinha botado todo mundo na cadeia. Inclusive os ministros do STF. Os sinistros do STF. Então o Senhor tem visto, meu Pai, que a direita tem procurado lutar com armas legítimas dentro da Constituição. Nós não quereríamos fraude nas urnas para favorecer a direita. Pois é, não, mas misericórdia, né? O Senhor vai ter compaixão de nós. Nós não imporíamos, Senhor, nós não quereríamos que as urnas fossem fraudadas a nosso favor também. Então não queremos que sejam fraudadas a favor deles. Então o Senhor que conhece cada átomo desse universo, o Senhor que conhece o algoritmo que faz aquelas máquinas funcionarem, se for preciso, meu Pai, o Senhor toca uma confusão ali, que aquela máquina inverta o contrário, ou que aquela máquina pegue fogo lá, a central lá, pegue tudo fogo, acabe com tudo, pra gente não ter esse tipo de fraude. Ainda mais para vir um socialismo maldito, né? Como esse que já tem dominado a Venezuela, a Nicarágua, nossos irmãos cristãos sendo perseguidos. A nossa indignação, Senhor, é contra essa imposição violenta. Não estamos aqui dizendo que merecemos uma democracia, porque muitos de nós não têm valorizado. Muitos de nós não temos valorizado a igreja, a liberdade de expressão que ainda temos, né? Os irmãos veem que eu estou aqui numa mensagem forte, uma mensagem de arrependimento mesmo, de chamar as pessoas à responsabilidade. Aqui nós não passamos pano para uma vida de pecado. Nós pregamos uma graça como poucos conhecem, mas também uma graça que nos chama, né, não para ficar acomodados, mas para viver uma vida de santidade.
E, no entanto, ainda conseguimos falar, né? O Senhor tem tido misericórdia. O Senhor tem nos sustentado. É um milagre do Senhor. Assim como o Senhor sustentou o povo de Israel durante as pragas do Egito. A mesma coisa está acontecendo hoje, Senhor. E como o Senhor prometeu livrar Israel, que o Senhor nos confirme no nosso coração uma promessa de livramento. Como várias profecias que recebemos alguns anos atrás, eu não sei se meus irmãos se lembram, profecias de irmãos do Canadá, profecias de irmãos dos Estados Unidos, que disseram que o Senhor ia mover os céus e a terra pelo Brasil, que disseram que o Senhor ia levantar uma mulher de oração, que ia restaurar a dignidade, inclusive, das mulheres. E nós temos hoje no nosso Congresso, a nossa primeira-dama é uma mulher de oração. Gostem alguns ou não. Essas pessoas caluniadoras, meu pai, têm odiado essa mulher, têm odiado a Damares, que é uma pastora, uma mulher que sofreu na vida, uma mulher de dores, que se gastou, porque ela foi violentada na infância, meu pai, e ela não guardou mágoa disso, mas ela quer ajudar outras mulheres a não passar pelo que ela passou. Tem lutado corajosamente, tem exposto a sua vida a todo tipo de ameaças de morte. O Senhor não veria essas coisas, meu Deus, não teria compaixão de nós? O nosso coração geme nessa hora, meu Deus, pedindo o teu socorro. Como disse o salmista, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro não vem do presidente em si, meu socorro vem do Senhor. Mas se o Senhor já nos deu um socorro, a partir de 2018 as coisas começaram a melhorar, né? Apesar de tudo, se o Senhor já nos deu esse socorro, nós pedimos que o Senhor mantenha e fortaleça, porque nem deixaram governar do jeito que poderia ter sido. O Brasil poderia estar 10 anos na frente. Mas esses caluniadores, né? Esses difamadores, blasfemadores de autoridades, eles têm tentado puxar o Brasil para o fundo do abismo. São sim instrumentos de Satanás. E eles é que dão força para o demônio na terra. Então, Senhor, no que depender, nesse momento, em pleno meio do dia, né? 1h da tarde, estamos aqui com muitos irmãos. Isso é um milagre, Senhor. Isso é um milagre. Irmãos que poderiam essa hora estar almoçando, estar correndo atrás de outras coisas, nós estamos aqui. Porque é um momento de dor, meu pai. Não estou fazendo nenhum drama aqui, Senhor. Os irmãos sabem o que é, o que eu estou sentindo, porque eu creio que estão sentindo a mesma coisa. Então nós estamos aqui implorando ao Senhor por misericórdia, perdão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as mentiras que falamos. Perdoa, Senhor, as ações nervosas, irritadiças que temos. Perdoa, Senhor, quando a nossa carne não quer orar e a gente obedece. Perdoa quando a nossa carne não tem tempo, não tem 10 minutos para ler a Bíblia, mas fica o dia inteiro no TikTok, vendo videozinho de dança. Tem misericórdia de nós. Perdoa, meu Pai. Estende as tuas mãos agora. Usa de misericórdia para conosco. Usa de misericórdia para conosco. E nós, Pai, não sabemos nem orar como convém, que o Teu Espírito Santo nessa hora possa gemer. Nós damos liberdade, né, ao Espírito Santo. Possa gemer em nosso íntimo agora com gemidos inexprimíveis e invocar, Senhor, Tua presença, Pai. Desce, Senhor, no sentido como o Senhor falava no Velho Testamento, né? Desce da Tua glória agora, Senhor. E faça que essa Babilônia se confunda diante dos Teus servos que clamam a Ti. Coloca, Pai, os inimigos uns contra os outros, como o Senhor fez lá. Aliás, o Senhor já tem feito, né? Porque eu fiquei muito feliz quando o Ciro Gomes resolveu apoiar o pau de cachaça, o pau d'água, porque isso mostrou para os eleitores dele que ele é farinha do mesmo saco. Então muita gente tem pulado dele para o nosso lado. Eu fiquei feliz quando a Tabet, né, e outros resolveram mostrar que são do mesmo caráter do molusco de 9 dedos. Eu fiquei muito feliz, meu pai. Isso aí é o Senhor colocando os inimigos em confusão uns contra os outros, mesmo achando que estão se unindo. Porque aqueles reis que vieram contra Josafá, meu pai, Josafá se pôs a buscar o Senhor e ele disse: Senhor, não tem força contra essa multidão. E eles se uniram, eles foram com o propósito de lutarem juntos. A história se repete, irmãos, aos nossos olhos. É o Senhor mostrando que a palavra dele é verdadeira, do início ao fim. É o Senhor mostrando que ele conhece o coração humano. É o Senhor mostrando para vocês que a história do Egito não foi uma historinha de criança, da carochinha. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, irmãos, uma guerra. A história de Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor porque esses homens maus se uniram, vieram contra ele. E ele disse: Senhor, nós não temos força contra essa multidão que vem contra nós. E aí o Senhor disse: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Adore a mim, busque a mim em primeiro lugar, confie em mim. Eu vou desbaratar esses inimigos, eu vou meter um espírito de confusão neles. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Eu vou meter neles um espírito de terror, de pânico, de desespero. Eles estão desesperados, irmãos. E olha que eles têm STF, STE, ST, sei lá o quê. Tudo ao lado deles. E isso é para mostrar a glória do Senhor. O Senhor será glorificado ao derrotar toda essa multidão que vem contra nós. O Brasil verá o livramento do Senhor.
Nós estamos aqui chorando, derramando o nosso coração, expondo aqui, né, o ridículo, a cara feia aqui diante dos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Eu não estou nem aí. Quem vai gostar da minha cara não vai, mas é muita dor, meu Pai, de ver tanta maldade, tanta injustiça, mas ao mesmo tempo uma esperança que brota quando nós clamamos, quando nós meditamos na Tua palavra. Vocês vão ver, quem tem olhos para ver, irmão, está vendo o que está acontecendo, igual aconteceu no Egito Antigo. A pandemia, como falamos ontem aqui, a pandemia foi como uma praga do Egito. Ela desceu sobre os egípcios. Muitas pessoas foram levadas. Isso aí não é culpa nem de A nem de B, não. Isso aí foi uma limpa que Deus fez na terra. Pessoas que já tiveram oportunidade e não quiseram, foram julgadas. Como eu disse ontem, não quer dizer que foram todos para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo quem era salvo, às vezes morreu porque estava com medo. Estava mais preocupado, né, com a medicina do que com o poder de Deus. Então eles puseram a medicina como um Deus. Mesmo conhecendo o Senhor, eles não puseram fé no Senhor, eles puseram fé nas circunstâncias. Eles ficaram olhando, né, para a mão do homem, esperando do homem o socorro. E isso é idolatria. Agora, nós estamos aqui para nós... Eles tentam nos caluniar, irmãos, dizer que nós somos bolsomínios. A minha confiança não está no Bolsonaro. A minha confiança está no Senhor. Eu não sei o que vocês pensam, mas a minha confiança está no Senhor. Eu não estou colocando minha confiança no Bolsonaro. Até porque se eu fosse colocar, eu já tinha decepcionado com algumas coisas, né? Porque olhando do ponto de vista humano, por que o Exército já não tomou conta desse negócio e botou essa turma toda na prisão? Está na cara que são ladrões, está na cara que são instrumentos de grupos internacionais que estão de olho no nosso patrimônio, estão de olho nas nossas florestas, de olho nas nossas riquezas. Está na cara, meu pessoal, que STF, STE são pau mandado do cachaceiro de 9 dedos. Tá na cara isso, só não vê quem não quer. Então é muita dor, né, de ver tanta gente se corrompendo a esse nível, de ver as nossas crianças, como já falei aqui, né, sendo levadas para fora do Brasil. Então, meu Pai, nesse momento, o nosso coração ele encontra refrigério em nos derramar diante do Senhor e confiar que o Senhor, de uma forma ou de outra, terá compaixão de nós e que essas coisas que estão acontecendo são todas para que o Teu nome seja glorificado mais ainda. Então, amados, perdoa aí, tá? Minha cara amassada de choro, mas tem hora que o peso é muito grande, né? É o peso muito grande. Não pense vocês que às vezes é fácil. Tem hora que Deus me dá um sentimento, né, um desejo de entrar aqui em live. Não pense que não bate um medo no coração. Não pense que não bate assim um peso, sabe? Uma vontade de desanimar, largar tudo. Mas aí eu falo, não, Senhor, tira de mim, tira do meu coração todo o desânimo. Eu sei que isso pode vir do Senhor se eu der ouvido. Porque quando o povo lá se rebelava contra o Senhor falou, agora, ó, vocês vão, já que vocês praticam mandamentos que são de homens e o seu coração está longe de mim, eu vou colocar em vocês um espírito que vocês vão ver e não vão enxergar. Vocês vão ler e não vão entender. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, né, algo muito ruim vai acontecer. Mas, por outro lado, irmãos, cabe a nós, né, lutarmos em oração, e o Senhor usa isso, né, os irmãos que estão mais tempo comigo aqui já sabem, o Senhor está usando isso tudo para nos aproximar dele. Veja bem, nós estamos aqui unidos, né, poucos irmãos, mas o nosso coração está inteiramente no Senhor nesse momento, olhando para ele. Irmãos que eu nunca conhecia entraram aqui na live, né, a irmã Daiane, que não só se inscreveu, está lá no grupo também com a gente vai somando. Deus tem usado esse momento para nos unir, não é eu que estou usando o momento, eu estou fazendo essa live aqui desde maio, né, agora na reta final, vendo tanta injustiça, que o Espírito Santo me impulsionou, ó, vamos orar, vai orar, chama os irmãos para orar, e isso vai santificar vocês também. Quando Jó orava pelos seus amigos, né, Deus mudou a sorte dele. Então você que está orando de coração pelo Brasil, pelas nossas crianças, mesmo que não sejam seus filhos, né, ontem eu vi uma mulher falando assim, eu qualquer coisa eu vou embora do Brasil. Eu falei, vai fugir da luta, né, mais um covarde. Mais uma pessoa covarde, porque a solução não é sair do Brasil. A solução é lutar pelo Brasil. Então tem gente que já está aí, né, isentão, achando que o dinheiro vai ser o socorro deles. Depois morre numa praga aí, numa doença, e não sabe por quê. Pois é, Cleonice, mas vamos corrigir esse pensamento aí, não deixa não. Porque a solução não é fugir, entendeu? Ó, se Deus permitir, né, e nós tivermos oportunidade, vocês vão ver aqui. Enquanto depender de mim, qualquer coisa que vier, eu vou estar aqui falando. E se eu for perseguido, se eu for atacado, vou continuar. Enquanto eu tiver condição, eu vou falar. A não ser que eles me silenciem, né? Mas aí eu vou falar em outros lugares, no meio da rua. Porque agora eu entrei na guerra para não sair mais, né? Não é uma guerra contra pessoas, mas contra essa ideologia maldita, né? Contra essa ideologia nefasta. Está repreendido em nome de Jesus, amém. Não, irmãos, eu creio, tá? Eu creio no resgate do Senhor. Se eu não creio, eu já não estava aqui orando, né? Creio mesmo de todo o meu coração. O Senhor vai usar justamente Elia Góes. O Senhor vai usar justamente essas coisas, né? Porque eu já disse para os irmãos que o espírito da profecia, né, da palavra, nos leva a entender que a igreja vai passar por um avivamento nos últimos dias. Por quê? Porque Jesus vai encontrar uma igreja gloriosa, avivada. Não pense você que vai estar todo mundo dormindo, pecando, vivendo de qualquer maneira.
E Jesus vai voltar para buscar uma igreja adormecida, uma igreja pusilânime, caída. O Senhor vai buscar uma igreja que vai estar o quê? Com óleo nas suas lâmpadas. Pela meia-noite, quer dizer, quando tiver tudo escuro, ouviu-se um grito. Então quem estiver dormindo, quem tiver sem óleo na vasilha, vai ficar para trás. Mas quem tiver, né, azeite nas suas lâmpadas, quem tiver acordado, vigiando, eu inclusive esses dias estou dormindo pouco, eu não considero que seja insônia, pessoal. Não considero que seja uma insônia. Eu estou dormindo pouco porque eu estou mesmo num estado de vigilância, em oração, buscando a Deus. Toda hora que eu posso do dia, eu estou lendo a palavra, eu estou estudando alguma coisa, eu estou clamando ao Senhor. Entendeu? Então eu não considero que seja insônia. Eu não vou ficar aqui e falar, ai meu Deus, eu tenho que tomar um remedinho, estou com insônia. Não, deixa, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer para lá. Deixa o corpo fazer a festinha dele, achando que está mandando no pedaço. Ele não sabe que ele está obedecendo ao Espírito agora. A minha oração, a minha luta aqui não é contra a carne e sangue. E aí, amados, nós vamos prosseguindo nessa fé, nós vamos caminhando, tá? Se você tem um problema, isso inclusive serve de exemplo para vocês aí. Se você tá com um problema e achando assim, irmão, tô com insônia. Ué, aproveita essa insônia e vai orar. Fala, então, né, seja lá o diabo, seja o que você acredita, você não vai deixar eu dormir, não, carne. Beleza, então vamos orar, ajoelha aí, senta aí, pega essa Bíblia aí. Afinal, quem é que manda? A sua cabeça manda no corpo ou o corpo manda na cabeça? Você tem que pegar o seu corpo e falar, senta aí. E ele tem que falar, sim, senhor, sim, senhora. Aí você fala, agora abre a Bíblia aí. Salmo 92, Salmo 91, Salmo 50, Isaías 44. Abre a Bíblia aí, Oséias 14. Abre a Bíblia aí, Hebreus. Agora lê. Se não obedecer, o chicote vai estralar, né? O nosso corpo, irmãos, ele é igual um animal, né? Lembra que Francisco de Assis chamava o corpo dele de irmão jumento? Vocês já viram falar dessa história? Que vocês tenham um dia abençoado aí na presença de Deus. O Senhor esteja com vocês aí durante o dia. Que a gente continue aí nessa fé, né? Nessa oração. Amém, irmãos?